Ferreira da Silva. Eu estou aqui com o irmão Zé Carlos para nós falarmos hoje sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Pois a maioria do cristianismo hoje não sabe qual é realmente o verdadeiro nome do Eterno e qual é o nome do seu Filho. Gostaria de estar lendo em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Aqui diz assim: quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem encerrou o vento no punho? Quem amarrou a água na sua túnica? Quem fixou os limites do orbe? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Provérbios 30, versículo 4. Aqui o profeta nos lança um desafio. O desafio de sabermos, de descobrirmos qual é realmente o nome do Eterno e qual é o nome do seu Filho. Hoje a maioria do cristianismo não sabe qual é o nome do Eterno e qual é realmente o verdadeiro nome do seu Filho. Por que o cristianismo não sabe qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu Filho? No Velho Testamento, o nome do Eterno aparece mais de 6.828 vezes, só no Velho Testamento. Mas este nome foi tirado das traduções que foram feitas para outros idiomas, para outras línguas. E no lugar do nome do Eterno, eles colocaram títulos. Títulos que substituíram o tetragrama sagrado, o verdadeiro nome do Eterno. E hoje nós estaremos falando sobre isso. Então nesse vídeo nós vamos estar mostrando assim provas, vamos estar mostrando fotos, vídeos, mostrando o paganismo que ocorre hoje em dia e mostrando também o verdadeiro nome do Eterno, que conta na Escritura Sagrada. Este nome do Eterno, ele foi tirado das Escrituras Sagradas. Existe a Bíblia edição Paulinas, a Bíblia Tebe. Ali no início da Bíblia, o padre, ele diz que os nomes foram substituídos, eles foram agreciados. Os nomes que estavam em hebraico foram traduzidos e foram adotados nomes da Bíblia grega. Portanto, da agora para frente, como o irmão disse, nós estaremos mostrando documentos que provam qual é realmente o nome do Eterno e qual é realmente o nome do seu Filho. Eu quero só te falar uma coisa, que você ouça esse vídeo e pesquise o que a gente vai falar. Como podemos ver, quando eles foram traduzir do hebraico para outras línguas, eles tiraram o nome do Eterno e colocaram o título Senhor, que quer dizer Baal. Você pode pesquisar em qualquer dicionário bíblico. Como nós podemos observar, eles também cometeram um outro grande erro. O título Criador, que se escreve Al, e Al significa Criador. Esse título, quando ele foi traduzido para o grego, eles colocaram Theos, e no português ficou Deus. Só que esse título Deus, na verdade um ídolo adorado na Grécia. Deus, na verdade, é o próprio Zeus. Era um ídolo que era adorado na mitologia grega. E qualquer documentário nós podemos ver isso. Eu gostaria que você assistisse agora um documentário que mostra que Deus e Zeus são, na verdade, o mesmo ídolo. Mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus. Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Espalhados pelo local há blocos de mármore com desenhos inconfundíveis. Águias. Na Grécia Antiga, as águias eram o símbolo divino de Zeus. E há mais. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus.
e que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse Deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face do Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Kora, Istambul. Um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas do palácio de Loses. Lá está São Pedro segurando as chaves do paraíso. Ele sempre é mostrado assim, como um homem de rosto amedrontado. Cabelos longos e crespos e uma barba curta e loira. Agora, vejam São Paulo. Ele sempre é mostrado assim, completamente diferente. Pouco cabelo, testa pronunciada, barba longa e desordenada e um grande nariz de gancho. Qualquer um que viesse à igreja saberia quem eles eram apenas pela forma tradicional de retratá-los. Agora, olhem para cima, sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Bem, para começar, o Zeus olímpico do Palácio de Loses era uma coisa maravilhosa por si só. E por outro lado, a mesma estátua já tinha assumido a imagem de divindade suprema durante quase 1000 anos. Como você viu aí, agora você assistiu esses vídeos, você pode ter observado que a intenção do diabo é tirar o nome do Eterno que estava nas Escrituras Sagradas, tirar o seu título que significa Criador, e no lugar do nome do Eterno e no lugar do seu título Criador, eles colocaram o nome de ídolos. Por exemplo, nós vimos aí que a palavra Senhor, na verdade, significa Baal, e que Deus, na verdade, vem do ídolo Zeus. Portanto, você pode estar se perguntando, qual é realmente então o nome do Eterno e qual é o nome do seu Filho? Por enquanto estamos falando do nome do Eterno. E aí você pode estar se perguntando, qual é o nome do Eterno? O Eterno, na verdade, ele deixou evidências para nós descobrirmos qual é realmente o seu nome. E essas evidências estão nas próprias Escrituras Sagradas e está também na arqueologia. E nós vamos estar falando sobre isso agora. Está também o nome do Eterno, por exemplo, está no povo de Israel, né? Que hoje em dia se chama de judeus, que na verdade é Yaldins, que significa povo de Yal. Uma outra evidência onde nós podemos encontrar o nome do Eterno é no nome da sua cidade santa, que hoje é conhecida como Jerusalém. Mas o nome na verdade não é Jerusalém, é Yal-Shalem. Ali você consegue ver o nome do Eterno, o nome Yal. Está também aqui no nome dos profetas, né, que o próprio Jeremias, que na verdade chama Yarmial, ele disse, eu tenho o prazer de ser chamado pelo seu nome, em Jeremias 15:16. No livro de Números, capítulo 6, versículo 27, nós conseguimos ver várias evidências também. Ali o próprio Eterno disse, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel. Não é Israel, porque El é o nome de um ídolo. O nome é Israel. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você conhece hoje o nome do apóstolo Yalhana? Eles o chamam de João, mas o seu nome não é João, é Yalhana. Por quê? Porque ele contém o nome do Eterno. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O seu nome não é João, é Yalhana, que significa Yal é gracioso. Elias não é Elias, é Alial. Isaías não é Isaías, é Iacha Ial.
Portanto, o nome do Eterno está contido no nome dos profetas. Também foi encontrado a Estela de Teldã, datada aproximadamente 3.000 anos antes do Mashiach, que mostra o nome do rei Acasial, que é muito conhecido hoje como Acasias. A arqueologia também, nós encontramos várias evidências, como o irmão mostrou agora, essa evidência aí do rei Acasias, que na verdade é Acasial, contendo o nome do Eterno. Nós podemos ver também os tabletes babilônicos sobre o rei Joaquim. Seu nome na verdade não é Joaquim. Nos tabletes babilônicos e no dicionário, na página do dicionário, você pode estar observando aí que ali está escrito Ialquim, que significa Ial eleva. Portanto, o nome do rei nunca foi Joaquim, seu nome é Ialquim, provando assim que o nome do Eterno é Ial. Existe um pergaminho datado de 100 anos antes do Messias, que foi achado na gruta de Quirã. Neste pergaminho aparece escrito o nome do Eterno, aparece em grego, ali está escrito Ial. Portanto, o pergaminho datado de 100 anos antes do Messias, ali mostra que o nome do Eterno é Ial. Bom, nós estamos aqui para falarmos agora um pouco sobre o nome do Filho do Eterno. Por quê? Porque este nome também foi escondido da humanidade. Esse nome que muitos conhecem hoje como Jesus é um nome inventado e confeccionado pelos homens. Este não é o verdadeiro nome do Filho do Eterno. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, seu nome na verdade é Iarmial, ali o Filho do Eterno, o próprio Filho do Eterno disse: eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto para que não haja mais memória do seu nome. Portanto, a intenção de Satanás não era apagar somente o nome do Eterno de todas as traduções que foram feitas para outro idioma. Satanás queria apagar também o nome do Filho do Eterno. A intenção dele era tirar também, banir o nome do Filho do Eterno de todas as traduções que foram feitas para outras línguas. E nós podemos ver que, portanto, esse nome Jesus é um nome que está ocupando o verdadeiro nome do Filho do Eterno. Ele veio para ocultar o verdadeiro nome do Filho do Eterno. O verdadeiro nome do Filho do Eterno é Yahusha. Por que o verdadeiro nome do Filho do Eterno é Yahusha? Porque o Filho, ele herdou o nome do seu Pai em seu nome. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, e Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11. Ali diz que o Filho herdou o nome que está acima de todo nome. O nome do Filho do Eterno é Yahusha. E o nome do Eterno está no seu nome. O nome do Eterno é Ial. Esse nome Jesus, ele é um nome falso, pois o nome do Pai Ial, ele não está em seu nome. O nome do Filho Yahusha, que esse é o nome verdadeiro, o próprio Filho disse: na testa do vencedor estará 3 nomes em um só. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e Apocalipse 14, versículo 1. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, o Filho disse: na testa do vencedor escreverei o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Portanto, para o nome do Filho e para o nome do Eterno ser um nome verdadeiro, o nome deles precisam estar contido no nome da cidade santa. E o nome da cidade santa é Yahushalayim. Portanto, ali contém-se o nome do Eterno, Ial, o nome do Filho, Yahusha, e ali contém também-se o nome da cidade santa, Yahushalayim. Como você viu, o nome de Jesus ele é falso, pois ele não herdou o nome do Pai e o seu nome não está na cidade santa. O nome verdadeiro do Filho do Eterno, como nós estamos vendo, que é Yahusha, este é um nome hebraico. O nome Yahusha é um nome hebraico. E esse nome significa Ial é a salvação, ou seja, o Eterno é a salvação. Por isso que o Eterno disse: coloque na criança o nome de Yahusha, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já que o nome de Jesus é totalmente diferente. Ele veio do latim Iesus, significa isto é pouco. Você pode ver lá no Google Tradutor, do latim para o português, você coloca assim, espaço Zus, que vai dar isto é o pouco. Portanto, se esse nome Jesus no latim Iesus significa isto é um porco, como o irmão mostrou, não pode ser verdadeiro, porque estaremos blasfemando contra o Filho do Eterno. Já o verdadeiro nome do Filho do Eterno, Yahusha, esse é o seu verdadeiro nome. Como eu disse, é um nome hebraico, pois ele era Yaldin.
que vocês conhecem hoje como judeus. Ele era um Yaldim e ele veio da Terra Santa, Israel. Agora já esse Jesus que prega hoje, ele é falso, pois ele é romano e ele veio lá do Vaticano. Portanto, esse nome Jesus, que surgiu em Roma, no Vaticano, não pode ser o nome verdadeiro. O nome verdadeiro é Yahusha, que veio da Terra Santa, Israel. Yahusha é o verdadeiro, pois o seu nome existe desde a época de Moisés, desde a época de Masha. Vocês podem ver que esse Jesus é falso, pois essa letra J do seu nome passou a existir só do ano de 1515, depois do Mashiach. E até hoje não existe no hebraico a letra J. Na verdade, esse nome veio lá do ídolo Esos. Portanto, esse nome Jesus, então, não tem a mesma data do verdadeiro nome do Salvador, Yahusha. Como o irmão mostrou, ele passou a existir só de 1515 para cá. Portanto, você que está assistindo esse vídeo, o que isso nos interessa? Nós queremos mostrar para você que você precisa conhecer qual é realmente o verdadeiro nome do Eterno e qual é o nome do seu filho. Por quê? Porque está escrito no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, ali diz: pois não há debaixo do céu outro nome, e não nomes, dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nome não se traduz, você que está nos assistindo. Em qualquer lugar do mundo em que nós formos, nosso nome continuará sendo o mesmo nome. Barack Obama é Barack Obama no mundo inteiro. John Lennon é John Lennon no mundo inteiro. Portanto, como o apóstolo Saulo, que hoje é conhecido como Paulo, ele disse: ninguém pode pôr outro fundamento, nome, diferente daquele que já está posto. Ou seja, o Eterno escolheu o nome para o seu filho, quando ele enviou um anjo até Miriam. E aqui no livro de 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, o apóstolo nos mostra isso. Ninguém pode pôr outro fundamento, outro nome, além daquele que já está posto. E não existe salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, a não ser Yahusha. Por quê? Porque Yahusha significa Yahweh é a salvação. E todo aquele que invocar o nome de Yahweh na pessoa do seu filho Yahusha, este será salvo. Nós agora estamos terminando esse vídeo. Eu quero que você pesquise e procure se nós estamos realmente falando a verdade. Nós vamos deixar um vídeo mostrando o nome do ministro de Israel, para que você possa ver com clareza o nome do Eterno no nome do ministro de Israel. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. יחד נוביל מנהיגות חזקה מול האסלאם הג'יהאדיסטי והטרור של איראן, חיזבאללה וחמאס. יחד אנחנו יכולים להחזיר את העוצמה ואת הביטחון לישראל. אני מאמין בדרך הליכוד, אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו, בנימין נתניהו, בנימין נתניהו, נתניהו. אני מאמין בביטחון ישראל. לפנינו אתגרים רבים בתחום הביטחון והכלכלה. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו תתמודד היטב עם הקשיים ותשיב לישראל שגשוג וביטחון. לעת הזאת אנחנו צריכים מנהיגות כלכלית מנוסה, רצינית ואחראית. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו כדי לשמור על כלכלת ישראל. אתם יכולים לסמוך עלינו. ירמיהו למד וו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. היסטוריה של ירמיהו. ירמיהו באמצעות ירמיהו ועל ירמיהו רק ירמיהו, הנביא ירמיהו את המקדש ולקחת את המקום הקדוש הזה ולהשתלט עליו. מתתיהו וחמשת בניו saying very clearly in ancient Hebrew, לחזקיהו, 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 שחזקיהו המלך נטה למות. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו. אמר לו הנביא ישעיהו. גר גם הנביא ישעיהו.